Abra sua Bíblia no livro de Salmos 46. Salmos 46. Lemos a partir do versículo 1, em nome do Senhor Jesus. Amém. Deus é o nosso refúgio, fortaleza, socorro presente nas tribulações. Portanto, não temeremos, ainda que a terra se transtorne e os montes se abalem no seio dos mares, ainda que as águas tumultem e espumejem, e na sua fúria os montes estremeçam. Há um rio, cujas correntes alegram a cidade de Deus, o santuário das moradas do Altíssimo. Deus está no meio dela, jamais será abalada. Deus ajudará desde o romper da manhã. Bramam nações, reinos se abalam. Deus faz ouvir a sua voz, e a terra se dissolve. O Senhor dos exércitos está conosco. O Deus de Jacó é o nosso refúgio. Venham contemplar as obras do Senhor, que tem feito desolações na terra. Ele faz cessar as guerras até os confins do mundo, quebra o arco, despedaça a lança, queima os carros de fogo. Aquietem-se e saibam que eu sou Deus, sou exaltado entre as nações, sou exaltado na terra. Amém. Glória a Deus. Está entre nós a palavra de Deus e ela permanece na glória do Pai, e pelo Espírito Santo nós vamos compreender o que o Senhor tem para esta noite. Fale conosco, Senhor, e não te cales, em nome do Senhor Jesus. Amém. Irmãos, quando eu olho para esta mensagem, esse texto desta noite, em um mundo de tantas confusões, em um mundo em que tanto perigo bate à nossa porta, em um mundo que onde os filhos perdem o respeito pelos pais, em um mundo em que crente quer derrubar o outro, em um mundo onde o evangelho é vendido a todo instante. A Bíblia diz que Deus é o nosso refúgio. Apesar de nós olharmos para tudo o que acontece ao nosso redor e saber que nós também fazemos parte destes pecados e erros, Deus ainda continua sendo o nosso refúgio. Nesse texto, eu consigo enxergar aqui 3 verdades explícitas. Do versículo 1 ao versículo 3, nós vamos entender e ver a proteção do Senhor, do que Deus é capaz de fazer para proteger aquele que está junto dele. Do versículo 4 ao versículo 7, nós vamos entender sobre a presença do Senhor. O que é a presença do Senhor? Do versículo 8 ao 11, nós vamos entender o poder de Deus sobre nós, sobre toda esta terra em que os nossos olhos veem e contemplam. Sobre essas 3 verdades é o que nós vamos falar hoje. Nós vamos entender dentro da luz da palavra sobre estas 3 verdades. Eu quero começar aqui pelo Espírito Santo. O que é proteção de Deus? Até onde ela vai? E para isso eu quero usar o versículo 1, 2 e 3, que diz assim: Deus é o nosso refúgio, fortaleza, socorro presente nas tribulações. Portanto, não temeremos, ainda que a terra se transtorne e os montes se abalem no meio dos mares, ainda que as águas tumultem e espumejem, e na sua fúria os montes estremeçam. Aqui nós vamos ler, irmãos, para esse texto, que a terra está em desordem. Nós vamos olhar para a natureza que está fora do controle. Aqui nós falamos de montes, aqui nós falamos de mares, aqui nós falamos de terra, aqui nós falamos de água. Neste cenário,
nós estamos entendendo que a natureza está fora de controle. Nós vamos entender que acidentes naturais gravíssimos, o mar está agitado e a terra está tremenda. Jerusalém, a cidade santa, está encurralada, a cidade santa está sitiada. A Jerusalém, eu e você. Nós vemos que grandes coisas se levantaram em nossa vida. Há mar revoltos, há tempestades, e Deus está dizendo que em meio a essas fúrias, que levamos a fazer uma analogia à natureza, mar revolto, tempestade, a terra se movendo, os mares revoltos, a fúria, os montes que estão em nossa frente, o Senhor está dizendo para nós que Ele é proteção. O Senhor está dizendo neste salmo que em meio às fúrias semelhantes à natureza em nossa vida, Ele está sendo a minha proteção. O Senhor está sendo a sua proteção, o Senhor está sendo a nossa proteção, aleluia. Mesmo que coisas gravíssimas tenham se levantado contra a minha vida e a sua, Ele está sendo a nossa proteção. Nós vamos entender sobre a presença de Deus. Para isso nós vamos usar o versículo 4 até o 7. Há um rio cujas correntes alegram a cidade de Deus e o santuário das moradas do Altíssimo. Deus está no meio dela, jamais será abalada. Deus ajudará desde o romper da manhã. Bramam-se nações, reinos se abalam. Deus faz ouvir a sua voz e a terra se dissolve. O Senhor dos exércitos está conosco. O Deus de Jacó é o nosso refúgio. Aqui está falando da presença do Senhor. Tudo aquilo que nós olhamos ao nosso derredor, tudo aquilo que nós sentimos como fúria, aqui está dizendo que a cidade de Jerusalém está sitiada. A cidade santa está encurralada por inimigos poderosos. A cidade santa está encurralada com um exército poderoso, todos armados, tudo armado com o propósito de invadir e destruir a cidade de Deus. Se apresenta no meio da cidade e do seu povo para se defender. Quem? Deus. Quando ele olha para este cenário desolador, quando ele olha para o exército que está se formando, como ele olha para as nações que estão bramando, reinos, aleluia, a terra está se dissolvendo, então o Senhor, a sua presença está no meio dela. Versículo 5, Deus está no meio desta cidade. Há um rio cuja corrente alegra a cidade do Senhor. E o que é isto, irmão? É a palavra de Deus. A Bíblia diz que eu e você somos moradas do Eterno, a presença do Espírito Santo está em nós, Deus habita em nós, a cidade santa expressada aqui é eu e você. A Jerusalém expressada aqui, este rio é a palavra de Deus que entra, e quando entra, é como está expressado em Salmo 136, como torrentes de Neguebe, vai levando toda a sujeira, toda a eira, toda a preocupação. É uma torrente, uma forte chuva que cai como torrente exponente, que vai levando toda a sujeira, toda a nossa imundície, toda a preocupação, que vai lavando o nosso pecado, vai levando tudo o que está em frente. Então este rio está bem no meio desta cidade, habitando nela, trazendo alívio. Esta noite o Senhor está dizendo que Ele está trazendo alívio para você, está trazendo alívio para a minha prova, está trazendo alívio para a sua prova, está trazendo alívio para a sua guerra. O Senhor está no meio desta cidade, o Senhor está dentro de você. A habitação e o Espírito Santo de Deus, ou melhor dizendo, a habitação, o templo de Deus não está vazio. O templo de Deus em mim não está vazio, e não se permita estar vazio de Deus. Se permita estar vazio de você, se permita estar vazia de você, se permita, irmão André, estar vazio de você, mas cheio da presença do Senhor. Deus está no meio desta cidade, Deus está no meio de você, Deus está trabalhando por você, Deus está com a sua presença, a proteção do Senhor. Quem tem a presença de Deus tem a proteção do Senhor, aleluia. Apesar das guerras, apesar da cidade estar sitiada,
apesar da cidade estar rodeada com coisas que estão bramando contra a nossa vida, que estão abalando do nosso lado, o exército do Deus poderoso está conosco. O Deus de Jacó é o nosso refúgio, e se Deus está no meio dela, Deus garante pela palavra que jamais será abalada. Deus está no meio desta cidade e jamais será abalada. Irmã, eu não sei o que você tem vivido, o que você tem passado, irmão, qual é a situação do seu dia hoje foi e a sua noite está sendo, o que você está vivendo, o que você viveu no mês que se passou, o que você já vivenciou nesses 6 meses que se passaram. O Senhor está dizendo pela sua palavra, apesar de tudo estar tramando contra nós, apesar dos reinos estar se abalando, apesar de tudo estar se desmanchando, Deus está dizendo: o Senhor, Rei dos exércitos, o Senhor dos exércitos está contigo, está conosco, está dentro de nós. É Ele que opera este rio que tem águas correntes, este rio que tem águas limpas. Eu e você estamos plantados nele. José foi plantado nele, o pai reconheceu isso. Jacó vai dizer: José, apesar dos muros que se levantaram contra a sua vida, os ramos da sua árvore cresceram tanto e saíram por cima desses muros, e os muros não puderam deter, os flecheiros não atingiram, aleluia, o inimigo não atingiu. Por quê? Porque José estava plantado junto a esse ribeiro, dando fruto na estação própria, e tudo que ele fazia prosperou. Porque veio dele? Não, veio da onde ele estava plantado. A sua raiz é profunda. Deus está dizendo pela sua palavra que a minha raiz e a sua é profunda. Se estamos plantados junto ao ribeiro de água, tudo que nós fizermos o Senhor fará prosperar. Que não é para mim, é para a glória dele, não é para você, é para a glória de Deus. Acredite, Deus está no meio da cidade, e quando estamos ligados na videira verdadeira, o Pai é o lavrador. Tudo que plantamos em terra sólida, firme, preparada. Não é uma terra estéril, é uma terra adubada. E que terra é essa? É aquela que Deus preparou para a glória de Deus, aleluia. Talvez hoje você não vê mudança, talvez hoje eu não consigo ver ainda algo diferente, mas Deus está preparando a terra. Se Deus mora nesta terra, se Deus habita nesta cidade que deve ser santa, nós vamos entender que o santuário, morada do Altíssimo, a palavra está dizendo, o santuário está dentro de mim, que é morada do Altíssimo. Se Ele mora em mim, Deus está no meio e jamais será abalada. Deus ajudará desde o romper da manhã. Deus está dizendo pela palavra: você atravessou um dia difícil e foi difícil chegar até aqui, mas o amanhã pertence a Deus, e Ele poderá, ao romper da manhã, trazer a ajuda para mim e para você, estender a mão direita para mim e você, e nos arrancar desse charco de lodo, dizendo assim: levanta daí, eu não quero você nesta posição, eu não quero você afundado nesta lama, eu não quero você neste abismo. Se eu estou na sua cidade e eu faço parte desta morada, se está vazio de você e cheio de mim, o Senhor está levantando nós esta noite. É a presença do Senhor. Sinta aí onde você estiver a presença do Senhor. Precisamos sentir, irmãos, a presença do Senhor. É na maior dificuldade a igreja, irmãos, quando lemos a palavra, no momento difícil da igreja, aonde estava tendo fome, aonde os irmãos nossos primitivos estavam se deteriorando, aonde o Império Greco-Romano estava humilhando os nossos irmãos, aonde imperadores maldosos estavam humilhando os nossos irmãos. Era onde a igreja estava experimentando o maior avivamento. Quando eu olho para Ezequias, quando eu olho, irmãos, para grandes homens de Deus, é onde os melhores avivamentos aconteceram. Deus chamando o povo ao arrependimento e vivendo grandes avivamentos. Este avivamento pode acontecer dentro da sua casa, este avivamento pode acontecer dentro da tua igreja, este avivamento pode acontecer da onde você mora. A glória de Deus encherá a sua casa,
a glória de Deus encherá a sua empresa, a glória de Deus encherá a sua vida, a glória de Deus encherá a tua casa, o teu vizinho, o teu bairro, a tua cidade. A glória de Deus poderá ser assim quando eu e você aceitamos viver com Cristo a cada instante, e sendo dentro de nós e tendo um santuário das moradas do Altíssimo. Ela é a sua habitação. Aleluia! O poder de Deus está expressado nos versículos 8 ao 11. Venham, contempla a obra do Senhor. Já aconteceu, acabou de acontecer, tem milagre, agora é testemunho. Vem, contemplam as obras do Senhor, que tem feito desolação na terra. Ele faz cessar as guerras. Ele não só faz cessar as guerras, mas vai até o confim do mundo, quebra o arco, despedaça a lança, queima os carros no fogo. Aquietam-se, saibam que eu sou Deus, sou exaltado entre as nações, sou exaltado na terra. O Senhor dos exércitos está conosco, o Deus de Jacó é o nosso refúgio. Aqui está expressando o poder de Deus. O poder de Deus, a visão dos versículos 8 e 11, é as sequelas de um campo de batalha. Não sei se você já viu um cenário pós-guerra. Como que fica? Todo destruído. Quando nós lemos os textos de Ezequias, ou melhor, onde nós vamos ver todo trabalhar em Salmo, está escrito isso, sobre as ruínas. Nós vamos ver em Neemias esse tratado também, entre outros tantos reis que passaram. Nós vamos ver, irmãos, portões queimados, túmulos profanados, despojos retirados dos nossos irmãos. Em uma altura, eu acho que a irmã Sabrina está aqui comigo, acho que ela não soube disso ainda. Passou-se uma época difícil, irmã Sabrina, a você que me assiste, tão dolorosa, está expressado no Salmo 137 esse acontecimento, que reis maldosos, o povo assírio, melhor dizendo, os caldeus, irmã Sabrina, que eram os babilônicos, eles oprimiram tanto que a Jerusalém, ela é claro, até hoje, a geografia é numa montanha. Então, para chegar a água até lá, foi feito túneis, e eles, por maldade, desligaram as águas e impediram o alimento. Não, ela está dizendo aqui, meu Deus, vai um pouco mais além disso. Para dificultar agora, cortaram a alimentação. E as mães, pasme, o que eu vou dizer aqui está na palavra. As mães, com os filhos mortos de fome, elas morrendo de fome, comiam os próprios filhos. Olha a situação que esse povo chegou. Isso é um regime de um homem e uma mulher quando não obedeceram a Deus lá no Velho Testamento, a justiça de Deus. É isso, irmãos. Então, a guerra é semelhante a isso. Pessoas destroçadas de um lado, outras mortas de um lado, do outro. Um cenário de guerra, irmãos. Um cenário de destruição. Um cenário pós-guerra. Tem corpos estendidos aos montes, ferramentas de guerras destruídas, tanques de guerra. Tudo é um monturo e destruição. E o salmista faz questão de anunciar aqui que quem domina e tem as rédeas da situação é Deus. Quem tem o controle de todas as coisas é Deus. Irmão, mesmo neste cenário, sim, o povo não obedeceu à voz de Isaías, que pergunta, quem deu crédito à nossa pregação? Ele está dizendo assim, o povo está pouco ligando, quando o homem profeta palaciano, Isaías, prega, dizendo, arrependei-vos. Olha, Deus está dando chance para vocês se arrepender. Jeremias a mesma coisa, entre tantos outros foi anunciado a queda. Não deram ideia, mas o Senhor permitiu. Não porque é um soldado, ou melhor, uma junta poderosa, um exército grandioso assírio, a melhor dizendo, babilônico. Não! Deus permitiu tudo aquilo, irmãos, para a correção dos seus filhos. Parece muita maldade, não é não, isso é bondade, é misericórdia. Deus deu chance de arrependimento e por amar tantos, assim permitiu que eles fossem cativos para a Babilônia. E eles não se arrependem, irmãos. E nesta guerra,
o Senhor está dizendo que estaria com eles. Esta guerra propriamente dita aqui é uma perseguição a Jerusalém. Tudo seria destruído, mas Deus está dizendo: venham, contempla as obras do Senhor, que tem feito desolação na terra. A desolação é uma desconstrução. A desolação é destruição, é ruína. Como pode Deus, em cima da ruína, da destruição, dizer que é obra? É obra de Deus. É correção, é o amor, é a Deus chamando para arrependimento. Deus tem feito obras, mas o mesmo que permitiu a guerra vai responder no versículo 9: Ele também faz cessar a guerra. Aleluia! Então, se tem se levantado em sua vida grandes guerras, o Senhor que permitiu, Ele também tem poder para fazer cessar as guerras. Aleluia! Por isso é obra de Deus. A guerra iniciando é obra de Deus, é graça. Ela terminando também é graça de Deus. Ele tem as rédeas da história e é Ele que faz cessar a guerra até os confins da terra. Quebra o arco, despedaça a lança e queima os carros no fogo. Aleluia! Deus é poderoso em fazer infinitamente mais. Deus é poderoso. Ele diz para você se aquietar. Aquieta-se e saiba que eu sou Deus. Sou exaltado entre as nações, sou exaltado na terra. A única pessoa aqui, o ser que pode ser exaltado é o próprio Deus, aquele que fez começar a guerra e tem poder para terminar. Hoje, se você está vivendo uma guerra, Deus está dizendo pela palavra: Ele tem poder de fazer esta guerra cessar ainda hoje. Ele tem poder de fazer que esta guerra se pare na sua vida. Ele tem poder e está dizendo que Ele pode dizer agora sim, e pode falar em acontecer. Quando Deus promete, a promessa de Deus é realidade. Então Ele está dizendo: eu posso fazer cessar a guerra nos confins do mundo. Aleluia! E pode fazer infinitamente mais, pois Ele tem o poder, pedindo para que tenhamos paz. Deus pede para que você tenha paz. Se você está vivendo guerra em sua vida, que você venha ter paz. E só assim, aquietando, eu e você vamos entender e saber que Deus é Deus e é exaltado entre as nações e é exaltado em toda a terra. Eu não sei o que você está vivendo, o momento que você está passando, a guerra que você está enfrentando, mas é em meio ao caos que Deus vem pedir para nós descansar e aquietar. Em meio à tribulação, em meio às tempestades, em meio a um futuro incerto, Deus está pedindo a mim e a você que nós tenhamos paz. A inquietação está precedendo a nossa guerra. A inquietação, melhor dizendo, está antecedendo a nossa queda. Mas a aquietação antecede a nossa paz. Que você esta noite possa aquietar para receber a paz de Deus, que excede todo entendimento humano. Eu não sei o que você tem vivido, o que você está enfrentando, se o seu futuro é incerto, se o seu casamento é incerto, se as suas finanças não andam bem, se o seu futuro ainda você não consegue lê-lo, ou não consegue compreendê-lo, melhor dizendo, não consegue entender. O Senhor está dizendo: o futuro de todos nós, seja ele, irmãos, para a guerra ou para a paz, Deus está pedindo: aquietai-vos, aquietai-vos e recebeis paz, e saiba que Deus, Ele é exaltado entre as nações, e é exaltado a mim e a você. Deus está pedindo exaltação para Ele, glória para Ele, em meio ao caos, em meio à enfermidade, em meio ao desengano. Às vezes alguém vem dizer para nós com um diagnóstico assim: olha, não tem mais jeito. O Senhor está dizendo: para Deus todas as coisas é possível ao que crê. Aleluia! Eu tomo posse desta mensagem. Só Deus sabe que nós estamos atravessando, eu e a minha família, mas eu creio que Deus vai trazer a paz, aquilo que fugiu do meu controle e que a minha esposa e eu já estamos tentando resolver e não conseguimos, aquilo que você e a sua esposa, você e o teu esposo está procurando resolver e não conseguiu, o Senhor está dizendo que Ele é a paz, e essa paz é necessária, essa aquietação é necessária, porque Ele é o Deus e Ele será exaltado
por mim, por você, entre as nações. Ele é exaltado em toda a terra. Ele é exaltado aqui, Ele é exaltado lá no Japão, Ele é exaltado lá no Paraguai, Ele é exaltado no norte, no sul, no leste, no oeste. Ele é exaltado dentro da minha casa, Ele é exaltado pelo meu vizinho, Ele é exaltado em toda esta terra. A glória de Deus enche toda a terra. Ele é exaltado e será para sempre. Ele é o Deus da guerra, Ele é o Deus da paz, aleluia. E eu tomo posse desta palavra: aquietai-vos e saibam que eu sou Deus, e o Deus de paz trará para nós paz que excede todo entendimento. O Senhor dos exércitos está conosco, o Deus de Jacó é o nosso refúgio e fortaleza. Que esta palavra possa ser gravada no nosso coração. O Senhor é o nosso refúgio e nada vai além do Senhor. Ele é a nossa fortaleza, o nosso socorro presente na angústia. Deus seja louvado. Amém.